gente faz mais na clínica mesmo, entendeu? Então, uma dica que eu dou para vocês é vejam vídeos. Tem alguns dentistas no TikTok, dentistas sérios, né? Tem que ter cuidado com isso, que eles são direto postando vídeo de restauração. Vejam vídeos de restauração no TikTok. É bem curtinho, né? E eles fazem todos os passos ali. Alguns, obviamente, não seguem todos, né? Porque isso aí vai da, de cada um, né? Vai de cada um. Mas o certo é esse que a gente aprende na faculdade, e é muito importante, é o que a gente faz na clínica, certo? Então, nós vamos começar com as restaurações anteriores. As restaurações anteriores, elas são as restaurações que elas são aplicadas na classe 3, na classe 4 e na classe 5, né? Então, revisando aqui um pouco. A classe 3 vão ser essas cavidades que elas não vão comprometer o ângulo incisal, né, dos dentes anteriores. Já a classe 4, ela compromete o ângulo incisal, né? E a classe 5 vão ser aquelas cavidades que são presentes ali na cervical do dente, sejam elas por cárie ou não, né? Tem algumas lesões não cariosas, mas na frente, lá no próximo semestre, vocês vão ver um pouco mais sobre isso. E aí, as restaurações em dentes anteriores, elas são altamente estéticas. Por que que é altamente? Toda restauração, gente, é estética. Toda restauração, ela tem que ser bonita, entendeu? Independentemente se ela é posterior ou se ela é anterior, se ela aparece ou se ela não aparece, entendeu? Mas as anteriores, justamente por ser restaurações que elas aparecem, que quando a gente sorri, né, elas estão ali em evidência, a gente precisa ter um cuidado a mais com elas, porque elas são muito estéticas, né? E aí deve ser levado em consideração três critérios. Esses três critérios são critérios de resina, são critérios estéticos, que alguns aí, até já falou aqui, que é o matiz, o croma e o valor. Isso é questão de prova, tá bom, gente? Ele já cobrou em algumas provas na nossa, eles cobraram também, né? Quais eram as características que a gente tinha que considerar. E aí vamos falar um pouco sobre cada um. O matiz, que está composto na resina, ele é a família da cor, entendeu? Como assim, Anderson, a família da cor? A gente tem famílias de cores, a gente tem o A, o B, o C e o D. Porque o que é que acontece? Nós estamos falando de restaurações, nós não estamos falando de facetas, essas coisas assim. Não existe, gente, dente naturalmente branco, né? As- quem tem o dente branco é gente que tem faceta. Nosso dente é naturalmente ou marrom avermelhado, ou amarelo avermelhado, ou cinza, ou um cinza avermelhado, entendeu? Então, quando a gente vai fazer uma restauração e ela tem que ser estética, ela tem que ser perfeita, né? Ela tem que parecer o máximo possível com os dentes naturais, a gente tem que seguir uma dessas famílias. Então, é uma das questões que a gente tem que prestar atenção quando vai fazer esse tipo de restauração. Depois nós temos o croma, que ele vai dar a saturação daquela, daquela resina. Quando a gente vai editar uma foto, que a gente vai mexer em saturação, quando a gente aumenta a saturação, as cores elas ficam mais vivas, né? Então, o croma, ele é exatamente isso. Ele vai ser a intensidade do matiz, a intensidade da cor. É o quanto de pigmento que aquela resina vai ter. E aí, a numeração dele é de 1 a 4, né? 4, obviamente, é o com mais pigmento e 1 é que tem menos pigmento, né? Então, se ele tem um pigmento amarelado, né? Então, a intensidade do 4 vai ser muito amarelado e a do 1 vai ser pouco amarelado, mas vai ter o amarelo ali, né? Por exemplo. Depois a gente tem o valor, que dá a luminosidade da cor, né? E a quantidade de preto e branco, que é que vai dizer se aquela resina ela é clara, se ela é escura, né? Como é que é a opacidade dela, se ela é translúcida. E cada uma dessas, elas têm uma indicação. Por exemplo, resinas translúcidas, a gente usa mais em esmalte, porque o nosso esmalte ele é translúcido.
resinas um pouco mais opacas, a gente usa na dentina, porque a gente precisa de uma cor, né, a nossa dentina, ela tem uma cor mais saturada, né, então a gente tem que levar isso em consideração. E aí, como é que eu seleciono a cor da minha resina, né, que eu vou usar? A gente vai usar a escala Vita, que é essa escala de cor. Cada dentezinho desse, né, cada facetinha dessa representa uma cor de resina, entendeu? Então, todas as marcas têm essas cores de resina. E aí a gente vai pegar, vai destacar, né? Ele sai, essa facetazinha, e a gente vai colocar a incisal dessa faceta, né? A pontinha dela no dente. E aí a gente vai observar se é a cor daquele dente, né? Aí, ó, essa seleção dessa cor, ela tem que ser antes do isolamento absoluto. Por quê? Porque o isolamento absoluto, ele muda a cor do dente da pessoa. Por conta da cor dele, porque a gente usa um isolamento azul, outras pessoas usam rosa, tem preto também, né? Tem branco, mas o mais indicado é o azul. Mas todos eles mudam a cor do dente do paciente, independente se é muito ou se é pouco, todos eles vão mudar a cor do dente do paciente. E aí, quando a gente bota o isolamento, além da cor dele refletir no dente, ele aperta, né? Quando a gente está lá na prática de isolamento, a gente tem que usar lubrificante, tem que botar a espátula lá, porque ele aperta. Então, quando aperta, o dente ele dá uma mudadazinha de cor, porque também fica sem saliva, entendeu? O dente fica mais seco. E também ela tem que ser vista na luz do sol. É a mais indicada. Na clínica, em vários consultórios, não tem luz do sol para a gente ter essa referência, então vai a luz artificial mesmo. Ela prejudica? Prejudica, porque a gente não vai ver a cor real daquele dente, entendeu? Mas a mais indicada é o sol, mas infelizmente, às vezes, muitas das oportunidades a gente não tem. Por exemplo, na clínica a gente não tem, né, essa luz do sol para a gente ver ali se aquela cor é a cor exata do dente, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Pronto, peguei a minha escala Vita, né? Destaquei um dente, fiz lá antes do isolamento, com a luz do refletor desligada, fui lá na luz do sol, vi e escolhi. Pronto, a minha resina vai ser um A2. Aí eu tenho que comprovar de verdade se essa resina vai ser a resina A2. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma bolinha bem pequenininha da resina e vou colocar no dente. Isso serve, gente, para tanto o dente anterior quanto o dente posterior também, certo? Então, ó, prestem atenção nessa foto. Na incisal do dente, eu tenho umas bolinhas de resina. Quando eu chego mais aqui para o meio do dente, eu tenho outras bolinhas de resina. Por quê? Porque os dentes anteriores, principalmente, eles vão mudando de cor. A minha incisal, ela é mais transparente, ela é mais translúcida. Já o meio do dente é um pouco mais escuro. A cervical do dente, ela é um pouco mais amarelada. Então, vão ser cores de resinas diferentes. Então, eu pego uma bolinha de resina, coloco lá, né, no canto do dente que eu quero que seja a minha restauração, onde vai ser a restauração, e eu fotopolimerizo. Eu não coloco adesivo, né? Porque se eu colocar adesivo, aquela resina ela não vai sair e eu preciso que ela saia. Então eu só pego a resina, coloco no dente e fotopolimerizo, né? Por que que eu fotopolimerizo? Porque a cor da resina final é ela fotopolimerizada, né? Quando ela tá molezinha, ela não é a cor exata. Às vezes a gente está restaurando e aí a gente estranha, né? Vale, essa resina tá de uma cor diferente. Será que está certo? Mas na verdade ela só vai ficar naquela cor da escala Vita quando a gente fotopolimerizar, certo? E aí a gente comprova por essa técnica, né, se a gente escolheu a resina certa. Aí é esse momento, né, da escolha da resina, principalmente em restaurações anteriores, é um momento crítico, porque a gente pode encontrar alguns desafios, né? A deficiência da percepção clínica. Às vezes,
A gente é cego. Entendeu? Às vezes a gente é cego e a gente não enxerga ali. Então, a gente sempre tem que pedir uma segunda opinião. Se você está lá na clínica, pede aí a opinião da sua dupla, entendeu? Ou então chama a gente sempre tem que chamar o professor, né? Então, chama o professor, você acha que está certo mesmo? Quando for do nosso consultório, pede a opinião da auxiliar, entendeu? A gente tem que, todo mundo ali tem que entrar em um consenso que aquela resina está na cor certa, né? A iluminação do ambiente, como eu falei para vocês, o mais indicado é no sol, né, na luz do sol, porém, nem sempre a gente tem essa luz do sol. A iluminação do objeto, como é que esse dente ele está sendo iluminado? Por quê? A gente consegue perceber por essa foto que, ó, esse dente inicialmente foi iluminado por uma luz quente, né, uma baixa temperatura de cor. Aí aqui foi uma luz ideal, que é uma luz intermediária. Já a luz fria, que é uma alta temperatura, né? Então, vocês percebem que em determinadas luzes, né, o dente vai mudando de cor. E aí a gente fica louco, entendeu? Então, a iluminação, ela tem que estar bem apropriada. A iluminação do refletor, por exemplo, lá no pré-clínico, é uma luz amarela, então é uma luz mais quente. Os dentes, eles tendem a ficar um pouco mais amarelados. Lá na clínica, quem já teve a oportunidade de ir, ele é azul, então é uma luz mais fria, então os dentes ficam um pouco mais branco, mais acinzentado, certo? E aí tem essa questão da falta da correlação também, né, que a gente nunca entende ali de fato o que se essa cor está exatamente da cor da escala Vitor, entendeu? Por isso que a gente tem que seguir todos esses protocolos. Em restauração anterior, isso tem que ser seguido à risca, tá bom? Em posterior, nem tanto. Em posterior, às vezes a gente nem coloca um incremento. É só se o paciente chegar para você e falar, olha, eu quero fazer uma restauração de molar e eu quero que saia bonita, porque o trabalho tem que ser bonito, então você tem que fazer. Mas às vezes nem sempre a cor, obviamente, é sempre levado em consideração, mas a gente não segue à risca todos esses passos, entendeu? A gente faz a escala Vita, faz o incremento, mas essa questão de luz mesmo e tal, é mais nas restaurações anteriores. E aí, uma dica que eu trago para vocês. Não sei se vocês já perceberam, mas a cor da resina, ela fica no tubinho dela, né? Por exemplo, a gente tem aqui uma resina A2E, que é uma resina de esmalte, significa esmalte. Essa B aqui é uma resina que fica entre o esmalte e a dentina, né? Se fosse uma resina de dentina, ela tinha um D, né? Então, fiquem, quando vocês forem pegar as resinas, né? Verifiquem no tubozinho que tem. Aí agora a gente vai para a técnica de restaurações classe 3 em acesso estritamente proximal, né? Que são essas cáries que estão entre um dente e outro. Gente, é muito comum esse tipo de cárie, né? Principalmente elas são causadas pela falta do uso do fio dental. Então, são restaurações que a gente não consegue com a broca diretamente lá. Elas ficam entre um dente e outro. Então, a gente tem que ver essa cavidade, essa cárie, né? Então, como é que a gente faz? Nós vamos pegar e colocar um, uma borrachinha. Essas borrachinhas são borrachas ortodônticas. Porque o que é que acontece? A gente vai colocar essa borracha e aí o paciente tem que ficar pelo menos, né, 24 horas com essa borracha, né? No, tipo assim, se às vezes nem isso funciona, entendeu? Às vezes tem que ficar 2 dias e tal. É complicado, dói, dói. Mas aí, né, melhor do que perder o dente. Aí a gente bota a borrachinha, o paciente fica um tempo com ela e aí ele volta, né? Às vezes, é algumas horas, entendeu? Mas para firmar de verdade, é 24 horas. Aí o paciente volta, né? E aí tá lá separado, né, os dentes. E aí, quando eu tiro essa borrachinha, eu tenho que colocar a cunha de madeira imediatamente, porque a força de volta do dente, né, ela é muito rápida. Então, se eu não colocar a cunha imediatamente, esse dente pode voltar. Só que aí, antes de tirar, né, antes de colocar a cunha, eu tenho que fazer uma profilaxia, né, lá no dente. Pode ser com pedra pomes, né?
Não pode ser com pasta profilática. A pasta profilática, gente, que a gente usa para fazer profilaxia, né, no dente, para fazer raspagem, esse tipo de coisa, ela só é usada para profilaxia, assim, de raspagem. Quando a gente vai fazer restauração, quando a gente vai fazer clareamento, a gente não pode usar a pasta profilática, porque a pasta profilática, ela deixa uma camada de flúor, uma camada oleosa no dente. E aí, quando a gente vai botar uma resina em cima disso, a adesão não fica muito boa. Então, tem que ser, na dentística, as profilaxias são com pasta profilática, ou são com pedra Pond's, desculpa. Aí a gente colocou a cunha de madeira, né? E aí firmou ali a separação daqueles dentes. E aí a gente começa, né, a perceber a cárie, né? O acesso fica melhor. Aí a gente vai lá ver o incremento de resina, como eu mostrei para vocês, né? Naquela posição do dente, fotopolimerizei, confirmei, ok, essa é a resina que eu vou usar. Aí pego lá a resina certa e eu tiro a bolinha. Para tirar essa bolinha, é só passar uma sonda exploradora que no instante ela sai. Aí eu vou lá, pego essa matrizinha metálica, né? E coloco entre o dente para proteger o dente vizinho. Aí eu vou lá com a broca de ponta diamantada, retirar, quer dizer, alargar um pouco aquela cavidade e para me tirar a cárie, eu tiro com a broca carbide. Removi o tecido cariado, né? Aí agora eu vou colocar essa proteção, né, que é esse vedamento, para me fazer o condicionamento ácido. Por que que eu preciso proteger o outro dente? Como a Ivna já falou, esse condicionamento ácido, ele degrada o dente, ele deixa o dente poroso. Então, eu não quero que o meu dente vizinho, ele acabe acontecendo isso com ele, né? O que tem que ficar poroso é só o dente da restauração e a área da restauração, né? Não é nem no dente todo, não, é na área da restauração. Então, eu tenho que proteger esse dente. Fiz lá condicionamento ácido, né? 15 segundos em esmalte, 15 segundos em dentina, né? Lavei bem. Se eu for usar o, o adesivo universal, eu coloco ácido só em esmalte, né? Como a Ivana também já falou, dos passos, né? De cada sistema adesivo. Coloquei o adesivo, né? Coloquei ali as duas camadazinhas de adesivo. Vou lá volatizar, e aí eu fotopolimerizo o adesivo e aí eu vou com a minha resina de dentina primeiro, depois eu vou com a de esmalte. Ó, fui com a de dentina, depois fui com a de esmalte, assentei com pincel, né? Depois com a espátula, depois fui com pincel, fotopolimerizei e fiz o acabamento e polimento e a restauração fica pronta. Agora a gente vai para restauração da mesma classe, que é a classe 3, mas é de acesso palatal, ou seja, a cárie, a gente consegue acessar ela pela palatina. Então, ali é uma visãozinha indireta, né? A gente tem que ir com o espelho e tem que observar. Ó, a gente tem essa cárie, essa classe 3, né? Na, no palato, né? Atrás do dente. E aí a gente faz as mesmas sequências, né? Profilaxia, vejo a cor do dente com a bolinha da resina, né? Fotopolimerizo. Confirmei que, que aquela resina é a cor certa, e aí eu vou para a remoção da cárie. Coloco a cunha de madeira também, porque eu tenho que ter um afastamento. Coloco também a matrizinha metálica para me proteger o outro dente, para eu não desgastar ele sem querer, né? E aí vou lá remover o tecido cariado com a broca carbide. Gente, não esqueçam, a gente só remove tecido cariado com broca carbide. Ponta laminada, né? No caso, com as diamantadas, né? No caso, elas não, a gente não pode usar elas para tirar tecido cariado. E aí eu vou escolher qual o tamanho da minha broca essencial. Às vezes a gente no laboratório de dentística a gente se pega muito querendo decorar o número das brocas.
Gente, é impossível, porque existe zilhões de broca. O que é que eu tenho que saber de broca? Eu tenho que saber que eu tenho que escolher uma broca de tamanho adequado, né, para o meu dente, entendeu? Para a minha cavidade. Eu não posso, ó, essa primeira foto, eu não posso utilizar uma broca carbide muito grande, porque senão eu vou estar desgastando esmalte e eu vou estar desgastando tecido cariado. Eu só quero remover o tecido cariado. Então, ó, essa muito pequenininha, por que que eu não uso ela? Porque vou demorar muito tempo ali para remover, né, o tecido cariado. Então eu uso uma broca que ela não é tão grande e não é tão pequena, ela é um tamanho ali intermediário, essencial para minha cavidade. E aí eu removo esse tecido cariado. Prestem muita atenção nisso, entendeu? Algumas perguntas da prova, eles colocam para você dizer a técnica, né, na nossa caiu. Então, se você trocar as brocas, se você falar que remove tecido cariado com ponta diamantada, ou então acessa cavidade com broca carbide, vai estar errado. Aí, removi todo o tecido cariado, coloco uma tira de poliéster, né? Aqui tá ela é transparente, né? Então não dá muito para ver, mas nessa segunda foto aqui, ó, a gente já consegue ver a tira de poliéster, justamente para proteger o meu dente, né? Faço condicionamento ácido, lavo ali, né? E aí aplico o adesivo, 2 camadas, volatizo, fotopolimerizo o adesivo, vou com a minha dentina de esmalte para construir a parede que eu tirei, né, ou então que a cárie corroeu. E aí, isso aqui é um passo muito importante. A gente observava que, às vezes, vocês confundiam. A camada palatina, gente, se você for construir parede, ela sempre vai ter que ser com resina de esmalte, porque você está construindo esmalte. E isso tem que ser a primeira coisa que você vai fazer nessas restaurações que é desgastado parede. A primeira coisa que você vai fazer é construir essas paredes, não o inverso. Porque tinha algumas pessoas, né, às vezes a gente comete o erro de querer construir o corpo do dente primeiro, e não é. Primeiro a gente vai construir a parede, porque se torna mais fácil. Na dentística a gente tem que facilitar a nossa vida o máximo possível. Então a gente construir, né, essa parede primeiro facilita mais. Aí construir a parede de esmalte. Depois, né, fotopolimerizei, vou com a minha resina de dentina, depois a de esmalte por cima, né, e tenho aí a minha restauração completa, né. E aí faço o acabamento com aquela tira de lixa, né, para ver as interproximais se estão ok, e aí tenho a minha restauração finalizada. Aí agora a gente vai para a classe 3 de acesso vestibular, né. Eh, que é um acesso mais fácil ali para a gente, né, que está na frente. Mesmo protocolo, gente. Veja a cor da resina, fotopolimerizo, coloco a cunha, coloco a matriz metálica, né, vou lá remover, acessar, ó, com a ponta diamantada, depois eu vou com a broca carbide tirar tecido cariado, né. Aí eu vou proteger meu dente com a tira de poliéster, vou fazer ataque ácido, tiro, depois eu vou com um adesivo, fotopolimerizar adesivo, aí eu vou com a minha camada de esmalte, né, fazer essa parede, depois eu vou com a minha camada de dentina para construir o corpo do dente, né, fotopolimerizo, assento, né, deixo bem liso, fotopolimerizo a minha resina. Aí eu vou com a tira para conferir o as interproximais, né, para não ter nenhum excesso. E aí tá pronta a restauração. Depois vou com acabamento e polimento. Aqui na vestibular, que é uma, como eu disse para vocês, é uma área bem estética, o acabamento e o polimento ele tem que ser um pouquinho mais elaborado. Então a gente vai com diferentes discos, né, bem delicadamente para dar uma estética maior para esse dente. Aí agora a gente vai para a classe 4 com a técnica de reconstrução à mão livre, né. Porque, o que é que acontece? Nessas técnicas,
a gente tem que fazer o bisel. Que o que é o bisel, né? Isso é questão de prova. Para que serve o bisel? O bisel vai ser esse desgaste bem superficial que a gente vai fazer com a brocazinha ponta de lápis, que para dar uma estética para a minha restauração. Porque não sei se vocês já viram, tem algumas restaurações, se a gente não confeccionar um bisel nessas restaurações anteriores, né, classe 4, fica nítido aonde é dente e aonde é resina. Aí não fica estético, não fica bonito. Então a gente tem que construir esse mini degrauzinho nessa, não, na verdade não é nem um degrau, é uma rampa que a gente faz para resina, para essa linha de resina e dente, ela ser imperceptível, né? Então, ele tem 2 milímetros, né, de distância, né, que eu tenho que proporcionar ali para a minha resina, para essa linha não ficar tão aparente, né, para ela ficar imperceptível. E aí eu vou lá, faço o bisel, né, com a broquinha, né, da ponta de lápis, coloco uma cunha do mesmo jeito, coloco a matriz para proteger o outro dente, né? E aí eu vou com ataque ácido, né? Coloco a tira de poliéster para proteger o dente também. Vou com adesivo, friccionando bem, fotopolimerizo o adesivo, mesmo jeito. Aí, ó, aqui novamente, aqui é mais nítido. Primeiro, eu por que que tem que ser primeiro? Porque se e sem contar que vai ficar feio, né? Então, primeiro, eu faço essa camada palatina, né, com esmalte, passo ali, né, os mamelozinhos bem direitinho, a anatomia. Depois, eu vou com a minha de dentina e vou construindo o corpo do dente. Ó, construo o corpo do dente, assento com o pincel, né? O pincel, nessas restaurações mais estéticas, gente, ele faz milagre. E aí vou, quando terminei todas as minhas camadas palatina e dentina, vou com uma fina camada de esmalte assentar essa restauração, né? E aí passo o pincel e fotopolimerizo, e aí eu tenho o meu dente bem bonitinho. Aí agora a gente vai para as restaurações classe 4 com a técnica da guia de silicone. Eles podem pedir, gente, como é que eles podem pedir essas restaurações na prova? Eles vão dar lá a técnica e você vai ter que dizer o passo a passo. Na nossa, ele pediu a técnica da guia de silicone. Qual é a diferença? A técnica da guia de silicone, ela vai ser muito usada, ela é mais indicada quando a classe 4, ela é causada por conta de uma fratura, né? A pessoa levou uma pancada ali e aí quebrou o dente, né? Porque o comprometimento incisal dessa classe 4, ela é muito grande, entendeu? E aí a gente não consegue fazer apenas com a tira de poliéster, né, ali segurando. A gente precisa confeccionar esse guia. Essa técnica ela é um pouco mais complicada porque a gente precisa fazer uma moldagem, né? A gente vai moldar o paciente, a gente vai vazar para ter o modelo de gesso, né? E aí a gente vai fazer um enceramento, que é fazer aquela mesma técnica que a gente faz no laboratório, no início de dentística, né? Aí a gente faz esse enceramento e no enceramento a gente molda a guia de silicone, entendeu? Para a gente ter a referência do dente, né? Na guiazinha de silicona. Aí eu tenho a minha guia de silicona. Vou lá na boca do paciente, tudo isso, ó, o molde da guia de silicona, ele é feito, ele pode ser feito no, no modelo, né? No modelo já encerado. Tem algumas técnicas, se vocês forem pesquisar no TikTok, né, que é um mundo, que eles não têm esse sinceramento. Eles vão na boca direto da pessoa, né? Só que essa da boca, quando a gente molda na boca direto da pessoa, pode ter algumas distorções, principalmente se o paciente quer o dente igual como era antes.
Porque tem paciente nessas restaurações que diz assim: olha, tá aqui, o meu sorriso era desse jeito, eu quero que você faça desse jeito, entendeu? Então, tipo, se o meu dente está quebrado e eu vou com essa silicona moldar para me ter uma referência de como vai ser a resina, como é que eu vou ter a referência desse dente, entendeu? Então, eu tenho que moldar o meu paciente, fazer o modelo de gesso, inserar, e aí é que eu faço a moldagem da silicona no dente encerado, entendeu? Aí eu levo lá na boca do meu paciente, ó, nessa foto aqui, ó, vejo se está tudo ok, pergunto para o paciente, ó, tá aqui, ó, o seu dente vai ficar desse jeito. Posso fazer? Pode, então vou lá e faço. Aí eu protejo os dentes, né, vizinhos, faço ataque ácido, né, é, faço adesivo, fotopolimerizo adesivo, aí eu vou lá com o meu guia, adapto o meu guia, e a partir do meu guia, eu vou só colocando a resina de esmalte para construir a minha parede palatina, né? E aí, gente, é muito fácil, porque é só colocar a resina, uma camadazinha de resina, e assentando do mesmo jeito que tá a anatomia da silicona, porque ela copiou por conta do meu enceramento, fotopolimerizo e aqui tá a camada palatina igualzinha como era o do paciente, né? E aí eu faço a, o corpo do meu dente, né? Com dentina, vou fazendo lá a anatomia direitinho, ó, coloco a resina de dentina, bem superficialzinha, vou trabalhando aqui a minha anatomia. A gente acha que o dente, os dentes anteriores, eles também têm uma anatomia muito nítida. Se você não fizer, não trabalhar essa anatomia, o dente do paciente vai ficar parecendo um piano, daquelas facetas que a gente vê, e a gente não quer isso, a gente quer naturalidade. Então, eu tenho que ir trabalhando mamelo por mamelo, ó, que são essas entradinhas, e aí eu vou fazendo isso com dentina, depois, ó, eu venho até a minha incisal, eu tenho que fazer, ó. Eu venho com a resina mais encorpada, faço a minha incisal e vou fazendo camada por camada. É muito trabalhoso, mas também é satisfatório de fazer essa aqui. Aí a gente vai colocando dentina, mais dentina, até completar todo o dente, né? Fotopolimerizo camada por camada, tá bom? Fiz uma camada, fotopolimerizei. Agora eu vou para a próxima camada. Nunca é uma em cima da outra, porque senão fica uma bagunça só e não dá certo, né? Camada, fez a camada palatina, fotopolimeriza. Coloquei um pouquinho de dentina para fazer os mamelos, fotopolimeriza. Aí assento, né, ó, a última camada de dentina aqui, né, assento com pincel, e aí tem o meu dente bem bonitinho. Nessas restaurações, a gente tem que fazer uma estratificação, que é como a Ivna falou, só que ela falou em dentes posteriores. A gente faz também em dentes anteriores, principalmente nesses casos. Porque o nosso dente, a gente tem que ir construindo o corpo do dente. Porque se eu não fizer essa estratificação, o meu dente ou ele vai ficar muito fino, ou ele vai ficar muito branco, ou ele vai ficar muito amarelo. Nunca vai ter essa naturalidade. Então, eu preciso trabalhar essa estratificação. Então, primeiro, o que é que eu vou fazer? Camada palatina. Não esqueçam, a primeira coisa que eu vou fazer em restaurações que eu preciso construir parede é a parede. Então, se eu não tenho a camada palatina, eu vou construir a camada palatina. Se eu não tenho a parede mesial, eu vou construir a parede mesial primeiro, para depois eu construir o corpo do dente. Fiz a parede palatina, coloquei uma dentina mais amarelada, mais escurecida. Depois eu fui fazer a minha camada incisal, que ela tem que ter um esmalte mais encorpado, entendeu? Depois eu fui com mais dentina, uma cor de dentina um pouco mais translúcida, entendeu? Depois completei, né? Essa estratificação é para me dar naturalidade, como eu falei. Então, são cores de resina diferentes. E aí, a última camada é a que fecha com chave de ouro, dando ali um acabamento de esmalte final para o meu dente. Agora, restaurações classe 5,
lesões não cariosas e lesões cariosas. Lesões não cariosas, na clínica 1, vocês vão se aprofundar um pouco nisso, então não vou entrar muito aqui não, né? Mas, classe 5 pode ser uma lesão de cárie lá na cervical, né? Ou por conta de hábitos parafuncionais, como bruxismo, pessoa que rói muitas unhas, né? Pessoas que têm problemas oclusais, de mastigação, cria-se, né, uma lesão não cariosa na cervical desses dentes. Por exemplo, quando a pessoa ela oclui bem direitinho, né, e aí ela perde um dente de baixo. E o de cima, por ele não ter um antagonista que oclui com ele, o de cima ele desce. E aí cria uma classe 5 no dente do paciente, entendeu? Às vezes, nessas lesões não cariosas, o paciente ele tem uma hipersensibilidade. Sabe quando a pessoa toma uma água gelada e aí dói muito, e a pessoa não tem cárie, não tem nada? Pode ter certeza que essa sensibilidade é por conta de uma raiz exposta, é por conta de uma classe 5 não cariosa, entendeu? Então, a gente tem que investigar. Só fazer a restauração não cura a hipersensibilidade. A gente tem que fazer o protocolo de hipersensibilidade e depois é que a gente faz a restauração, né? Porque só fazendo a restauração não vai adiantar a hipersensibilidade do paciente. Então, tem todo um protocolo. Aí a gente tem as lesões cariosas, que é quando tem cárie, né? Normal. Ó, aí aqui está a lesão de classe 5. Vou lá fazer mesmo passo, gente. Faço a escolha da resina e aí vou colocar isolamento absoluto. Ah, não esqueçam, toda restauração tem que colocar o isolamento absoluto. A escolha da resina não é com isolamento absoluto. A partir do momento que eu escolhi a minha resina, ok, escolhi a cor da resina, coloco o isolamento absoluto. A cavidade tem que ser com isolamento absoluto, como a gente vê no laboratório, né? Só que aí o que é que acontece? O isolamento absoluto de classe 5 é um pouco mais complexo, porque a gente tem que usar grampos específicos, né? Por exemplo, a gente usa um 212, que é um grampo que ele retrai a gengiva, né? Porque a gente precisa ver todo o término. Então, usa-se, né, nesse tipo de restauração, esse tipo de grampo, né? Aí eu vou fazer ataque ácido, vou fazer o adesivo, e aí é que eu começo a minha restauração. Ó, aqui é um grampo original, que ele meio que encaixa na cavidade, né? E tem um grampo modificado. Esse grampo modificado, às vezes a gente pode modificar o próprio grampo, né? Para a gente adaptar melhor e aquela gengiva ela ser mais retraída, porque senão a gente não consegue ver o término para fazer a restauração. Aqui é um exemplo que eu fiz junto com uma colega minha lá na clínica. Foi uma gambiarra, né, mas a gente tem que fazer de tudo para dar certo. A gente não tinha um grampo 212 para retrair, então o que foi que a gente fez? A gente pegou o 212 que são seccionados, né, que é o esquerdo e o direito que vocês têm, a gente tem que comprar no laboratório. A gente pegou um microbrush, cortou o cabo do microbrush, colou com Top Dam, que é aquela barreirazinha gengival para fazer o clareamento, e transformou num grampo 212. É uma gambiarra, mas a gente tem que fazer de tudo para o isolamento dar certo. O não uso do isolamento não é uma opção. A gente tem que fazer o isolamento, né? Aí aqui até o professor Emerson postou. Nesse dia, no caso, eu estava auxiliando ela, né? Aí a gente fez esse isolamento. Então, percebam que a classe 5 ela tem que estar muito bem aparente. O término dela tem que estar muito bem aparente, porque senão a gente pode colocar, a resina fica muito para cima, e aí pode entrar, biofilme, pode dar cárie, ou então ela pode ficar muito abaixo, e encostar na gengiva, e não é isso que a gente quer, porque senão pode dar inflamação. Aí, mesma coisa, gente. Coloquei a minha dentina lá, né?
vou assentando com a espátula e com o pincel, vou fazendo o esmalte também, até eu ter a minha restauração completa, bem bonitinha. Mesma coisa. Aqui em classe 5, a gente precisa ter uma estratificação, mas diferente lá das anteriores, que a estratificação é tipo assim, é um complemento de esmalte e dentina, aqui é mais dentina. Por quê? Porque na região cervical ela é mais amarelada, né? Se a gente perceber, a nossa região cervical dos nossos dentes é um pouco mais amarelado. Então, as resinas de dentina, a gente tem que dar uma diferenciação de cor, né? Então, coloca primeiro uma dentina cervical, depois eu coloco uma dentina oclusal e depois eu tampo tudo com esmalte, certo? Mais na frente, vocês, tipo, na clínica, a gente conversa mais sobre esses tipos de resina. O importante agora é vocês saberem que precisa ser feita essa estratificação. Restauração em dentes posteriores. Sim, alguma dúvida em restaurações anteriores, classe 5, classe 3, da guia? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá bom? Agora nós vamos para as restaurações em dentes posteriores. Como eu disse, as restaurações em dentes posteriores, elas têm que ser estéticas também. Mas o comprometimento estético não é tanto quanto os dentes anteriores, né? As restaurações de dentes posteriores, elas têm que ser bonita, obviamente, só que elas precisam ter mais função. Às vezes a gente vai ver algumas restaurações que a gente vê assim, nossa, essa restauração, os sulcos não estão muito bem definidos, né? O que é que foi que aconteceu? Normalmente, gente, quando a gente faz a restauração do paciente, a gente dá a vida para fazer uma anatomia bem feita, só que quando a gente tira o isolamento e pede para o paciente morder, a restauração está alta. Aí a gente vai ter que desgastar. E nem sempre fica essa belezura toda, entendeu? Quando a restauração fica muito bonita, é porque o dentista, né, trabalhou muito bem aquela anatomia, a escultura do dente. Mais na frente, quando a gente for falar de polimento, eu vou falar sobre isso. Então, a restauração, né, elas são feitas em duas classes, as restaurações posteriores. Alguém pode me dizer que classes são essas? Aqui é uma classe e aqui é outra. Que classes são essas, dessas duas fotos aqui? Alguém pode me dizer? Ou vai do chat? Aqui é uma classe e aqui é outra. Isso, exatamente. Classe 1 e classe 2. Classe 1, porque seu compromete oclusal, e classe 2, porque tem comprometimento de parede. E aí, como é que nós vamos fazer, né? Se o paciente já chega com você, já chega para você com um dente já desgastado, já furado, vamos dizer assim, você vai para a remoção do tecido cariado e fazer a restauração. Mas, às vezes, na clínica, o paciente não tem nem dor naquele dente, mas a gente observa um manchamento do esmalte. Então, a gente tem que fazer uma radiografia para saber qual é a extensão daquela cárie, né? Aí a gente tem que ver se tem que tirar uma radiografia periapical, se é uma interproximal, né? E aí a gente tem que ver se a gente ou faz só um acompanhamento, se for só um escurecimento de sulco, né? Se a restauração for, se a cárie for muito pequena, quase que não deu para ver na radiografia, a gente faz acompanhamento. Ou então bota um selante ali, né? Se for longa, né, a lesão cariosa, aí a gente faz a restauração. Por exemplo, esse dente aqui, na radiografia, ele não está, a cárie não chegou no esmalte ainda, mas ele está, clinicamente, quando a gente bota o olho nele, ele está escuro. Aí a gente vai na radiografia para ver o comprimento dessa lesão. Ó, aí a primeira coisa que a gente vai fazer quando nós vamos fazer uma restauração, a gente vai ter que memorizar os contatos oclusais. A gente vai ter que pegar um papel de carbono,
colocar no dente do paciente, pedir para ele ocluir, para a gente ter uma memorização aonde estava cada cúspide. Assim, gente, sendo bem sincero para vocês, que o Emerson e a Jéssica não saibam disso. Na clínica, não dá nem tempo da gente fazer isso, porque tem tanta coisa mais urgente para a gente fazer que a gente não faz propriamente isso, entendeu? Era para fazer, porque a gente fazendo isso, o dente fica bem bonitinho, como eu disse, né? Se a gente não, quando a gente não faz essa memorização, o polimento é muito mais trabalhoso e aí o dente não fica tão bonito, entendeu? Quando a gente quer dar o nome na restauração, quando a gente quer tirar aquele 10, aí a gente faz esse tipo de coisa, né? Mas às vezes ali no aperreio a gente não tem nem tempo de fazer. Mas é muito importante. Ah, Alisson, eu vou lembrar? Não, gente, tira uma foto. Sabe esses pontinhos aqui, né? Tira uma foto de como que ficou. E aí você, lá na frente, quando você for fazer o carbono, bater o carbono para ver se está alto ou não, você pega a foto e compara. Olha, ok, esse ponto está mais na vestibular, está na mesodistal, então tá ok, vou fazer ali só um leve polimentozinho, né? Normalmente, quando a gente faz isso, o paciente não reclama muito de restauração alta ou não, né? Porque a gente se empenhou ali em deixar o dente bem fiel. Aí, mesma coisa, seleção de cor, escala Vita, vou fazer a minha seleção de cor com a resina, boto uma bolinha lá, fotopolimeriza para me ver se a resina, né, se a cor da resina é essa mesmo. Técnica de estratificação natural, como eu disse, né? A gente tem que começar primeiro com a dentina, né? E depois é que a gente bota o esmalte. A dentina, ela é mais saturada, ela é mais colorida. O esmalte, ele é menos saturado, então ele é mais transparente. Aí o que é que acontece? É como eu disse para vocês. As restaurações posteriores, por que que elas não são tão estéticas quanto as anteriores? Porque o que importa mesmo em restauração posterior é função. Se o paciente está conseguindo mastigar, se aquela restauração, a oclusão não está alta, entendeu? Então a gente tem que ter um equilíbrio de lisura, de integridade, de estabilidade de cor com a resistência. É uma briga da estética com a, a resistência da resina, né? Ela tem com a funcionalidade, ela tem que ser funcional e estética ao mesmo tempo. É uma briga. Na maioria das vezes, a resistência, né? Ali, a funcionalidade até ganha mais. Mas a gente consegue fazer a restauração posterior bonitinha assim. Aí, outra coisa que a gente tem que ver, né? É, necessidade de anestesia. Ah, eu preciso anestesiar esse dente? Precisa sim, gente. Toda restauração que você for fazer, a cárie pode ser uma pontinha de nada. Você tem que anestesiar para você e para o paciente. Porque aí, se você não anestesiar, qualquer dorzinha que o paciente for sentir, ele vai dizer: ah, eu fui no consultório do fulano, eu fui no consultório da Ivna e o meu dente doeu. Então, ela não se garante, entendeu? Normalmente, a gente dá anestesia em posto, essas coisas assim, porque os materiais são mais escassos. Mas se você está lá na clínica da faculdade, você vai ter que anestesiar, entendeu? E na sua clínica também, né? Faça o trabalho direitinho, não vá fazer trabalho meia boca, não. Tem que anestesiar, tem que usar isolamento absoluto, tudo bem direitinho. Aí aqui, ó, a gente padrões de desenvolvimento das lesões cariosas. Muitas vezes, quando a gente remove o tecido cariado, o dente está ali numa situação bem crítica. Não importa. A gente estudou que as resinas, elas aderem por adesividade, não é mecanismo, não é atrição, diferente do amálgama. Então, independente de como vai estar aquela cavidade, a resina ela vai aderir ali se você fizer um sistema adesivo bem feito. Então, ó, remoção do tecido cariado, cureta de dentina e brocas esféricas lisas em baixa rotação. Não se usa a alta rotação para remover cárie, porque senão você vai provocar aquelas questões pulpares que a Ivna falou no início, né? A caneta de alta rotação, o nome dela já diz, né? A alta rotação, ela provoca muito calor. Tem água,
mas de qualquer forma ela provoca muito calor e pode comprometer a polpa do dente, fazendo com que o paciente foi com uma cárie bem pequenininha e ele acaba tendo que sair com canal, entendeu? Então tem que tomar cuidado nisso. Mesma coisa, gente, mesma técnica. Faço, condicionamento ácido, né, aqui só em esmalte, depois em dentina, 15 segundos cada, lavo abundantemente. Se eu for usar o adesivo universal, né, eu faço só em esmalte, né, porque não precisa em dentina. Lavo bem direitinho, faço sistema adesivo, polimerizo o sistema adesivo. Quais são as espátulas que eu vou usar? Espátula suprafio e calcador de hard com espátula, né? Às vezes ele vem duplo, às vezes ele vem separado. Ah, Anderson, eu vou fazer com a 3SS, entendeu? Você vai conseguir, mas vai dar muito trabalho e a restauração vai ficar feia. Existem várias espátulas de resina para a gente fazer restaurações, né? Só que é uma coisa mais profissional. A Suprafio, gente, dá para fazer milagre com a Suprafio. A gente faz muita coisa com ela. Não tentem fazer com outros tipos de espátula, porque fica feio. A restauração a gente não tem muito manuseio ali. Então, a espátula suprafio, ela é muito adaptável, tanto para a restauração posterior, quanto para a restauração anterior, entendeu? Então, calca lá, né, com o calcador a resina, assenta a resina no dente com o calcador e vai moldando, desenhando a escultura com a espátula suprafio. Não tentem usar outras coisas, né? Às vezes a gente usa alguns outros artifícios, mas a suprafio sempre vai ser usada. Compósito de resina, mesma coisa que a Ivna falou. Tem que ser incremento por conta do fator C, né? Inclusive, incremento por incremento, aqui está só em dentina. Anderson, eu tenho que me preocupar com a anatomia em resina de dentina? Tem que se preocupar, porque a gente fazendo incremento por incremento, já vai dar uma harmonização na escultura e na anatomia, entendeu? Então, essa técnica nos permite um controle da anatomia, né? E aí, os incrementos de dentina não precisam ter tanto detalhes anatômicos, mas eles precisam estar nos posicionamentos certos, né? Por exemplo, nessa cúspide aqui, foi bem assentadazinha. Eu não preciso desenhar, mas eu preciso assentar bem a minha resina de dentina. Depois vou com a resina de esmalte, né? Observo lá os ângulos, né? Faço o desenho dos sulcos, né? Das fissuras, para para não ter excesso. Outra coisa que às vezes no laboratório a gente comete muito erro. Fiz lá minha restauração, já fotopolimerizo. Não deixem para tirar excesso no acabamento e no polimento. Tirem o excesso logo enquanto a resina está mole, quando ela não está dura, porque é mais fácil, a restauração vai ficar mais bonita. E aí eu fotopolimerizo e tenho meu dente bem bonitinho. Contato oclusal. Lembra daquela memorização oclusal, né? Vou bater o papel carbono de novo com a restauração já feita e vou ver se eu me garanti na minha anatomia. Se tiver igual, ok, faço só um leve acabamento polimetozinho. Se o paciente estiver sentindo alto e não bater com a primeira lá, a gente vai ter que lançar a mão de acabamento mais grosseiro, né? Um acabamento mais incrementado com mais passos. Aí, ó, outra técnica que a gente tem que fazer restauração posterior é uma técnica da matriz oclusal de acrílico. Eu nunca fiz, até agora eu nunca fiz, não, né? Mas aí é uma técnica bem legal, que é quando a cárie ela não destrói o dente por inteiro e a minha anatomia oclusal ela tá bem inteirinha ainda. Então eu vou confeccionar meio que um carimbo para eu me garantir na anatomia, entendeu? Ó, eu vaselino meu dente. Isso aqui é o dente cariado ainda, eu não fiz nada nele. Vaselino meu dente, vou com resina acrílica, né, em pó, e depois vou com monômero líquido, né? Vocês vão ter contato com essa resina acrílica na prótese, entendeu? Mas ela é usada nessa técnica também.
Na verdade, aqui é uma atualização dessa técnica. Quando a Jéssica deu essa aula para a gente usava a própria resina, uma resina flow, mais fluida. Aqui já é com resina acrílica, então já é atualizado. E aí a gente bota a resina por toda a oclusal e espera fotopolimerizar, formando esse carimbo. Quando eu vou remover tecido cariado, né? Removi tecido cariado, fiz ácido, fiz adesivo, coloquei meus incrementos de dentina e eu vou fazer o meu incremento de esmalte, eu assento a resina e carimbo. E aí a anatomia do dente fica igual como estava antes de eu acessar o dente. É bem legal assim, mas, né, nem sempre o dente vem com a occlusalzinha bem nítida, né, para a gente fazer essa técnica, mas ela é bem legal. Classe 2 de acesso direto, né? Classe 2 novamente, é quando tem o comprometimento de parede, né? E aí acesso direto, quando a gente consegue ver a cárie, né? Cavidades pequenas, localizadas abaixo do ponto de contato, conservação da estrutura dentária e manutenção da crista marginal, né? Eu faço a profilaxia, vou ver resina de novo, né, para verificar a coloração do dente, mesma coisa. Coloco a cunha, né, boto isolamento absoluto, depois eu coloco a cunha, protejo o dente vizinho com a matriz metálica, né, é, anatomiza, né, a cunha se for necessário, removo tecido cariado, ataque ácido, adesivo e vou com a minha resina, né, espátula suprafio, pincel, restauro normal. Vou lá com a minha tira de lixa para ver o acabamento de interproximal, né, para ver se não tem nenhum excesso. E aí eu tenho aqui direto, entendeu? Eu consigo ver a cárie. Mas às vezes a gente não consegue ver. E aí o que é que a gente tem que fazer? A classe 2 com a matriz parcial metálica. O que é que a gente vai fazer? Radiografa interproximal, né? Faz uma radiografia interproximal para ver aonde é que está localizada essa cárie. Faz a marcação dos contatos oclusais, faz a profilaxia do dente para me escolher a cor da minha resina, anestesio e faço o isolamento absoluto. Aí eu vou usar essas matrizes metálicas já confeccionadas para o meu dente. Aí tem o anel, né, que a gente usa para adaptar a matriz. Adapto a minha matriz, coloco a cunha, né? Essa matriz, ela tem que estar bem fechadinha, tem que estar bem encostada, bem adaptada no dente, porque se não tiver adaptada, quando eu colocar a resina, ela vaza. Então, tem que ficar bem adaptada. A cunha, gente, ela machuca muito, certo? Então, a coisa mais confortável para o paciente que a gente pode usar são essas cunhas elásticas. E aí, adaptei a minha matriz, mesmo protocolo. Condicionamento ácido, adesivo, construo inicialmente, novamente, a minha parede com esmalte e depois vou fazendo dentina e esmalte na sequência normal, de incremento por incremento, fotopolimerizo e aí eu tenho a minha restauração. Ó, fotopolimeriza, eu transformo, toda vez que a gente tiver uma classe 2, o nosso primeiro intuito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar ela numa classe 1, é subir essa parede para transformar ela numa classe 1, para ficar mais fácil. E aí eu construo o meu dente novamente. A classe 2 com matriz metálica circunferencial. Eu vou usar essa matriz metálica, né, com o meu mandril, né, é, quando a classe 2 ela é bem complexa, ela é bem extensa, né? Então, eu vou usar a matriz metálica, né? A banda de matriz. Dependendo do dente, ela tem o tamanho certo, né? Ela pode ter em premolar, normalmente é um 5, entendeu? É menorzinha. Em molar, ela é um pouco maior. Adapto lá o matril e aí eu vou colocar no dente. Ó, ideal, matriz levemente acima do nível das cristas marginais dos dentes adjacentes.
essa matriz ela tem que estar um pouquinho acima, né, para me construir essa parede, certo? Para não ter vazamento, tem que estar bem adaptada lá nos términos também, certo? Faz profilaxia da cavidade, ácido fosfórico, aplicação do adesivo, fotopolimerização, inserção de incrementos iniciais de resina composta nas proximais, certo? Ó, aqui é um caso meu e da Ivna, que a gente fez recentemente, que a gente precisou usar esse tipo de técnica, né? A gente colocou no dente, ó, eram dois dentes com duas cáries interproximais, uma do lado da outra. Então, a gente abre os dois e vai fazendo restauração por restauração, né? Completa toda aqui a matriz, deixa bem adaptada, e aqui do outro lado é o resultado dos dois dentezinhos. Verificar ponto de contato depois, viu? Vocês estão vendo esses manchamentos em roxo aqui? É do papel carbono. Tipo, eu tive que, como, por exemplo, esse caso eu não fiz a oclusal, né? Lá no início. Então, eu tive, olha, o meu trabalho no polimento nessa restauração aqui foi do cão. Mas aí deu certo, graças a Deus. E aí, sempre conferir o ponto de contato com o fio dental. Todas as vezes que vocês forem fazer restauração interproximal, classe 2 no final, vejam se o fio dental está passando, porque o paciente ele precisa passar aquele fio dental. E aí, acabar das técnicas, né, a gente vai para o acabamento polimento. O acabamento polimento é o final da minha restauração, é o último passo que eu tenho que fazer. E aí, gente, o segredo do acabamento e polimento é prestar bastante atenção nos detalhes e seguir fielmente os passos da técnica. Por quê? Como eu disse, não fiz o. Não, não bati o carbono lá no início. Não fiz a minha memória oclusal. Eu tive muito prejuízo no meu polimento lá no final. Então, quando eu sigo regra por regra, a minha restauração ela fica muito bonita, entendeu? Então, acabamento e polimento é mínimo. Quanto mais eu faço polimento e acabamento, principalmente o polimento, quando eu vou com broca, quando eu tiro resina, nem sempre a minha restauração ela fica tão bonitinha em questão de posterior, né? Em dente anterior, ela tem que ficar bonita, não tem outra saída. É, e aí, usar materiais novos e de boa qualidade. Aquelas borrachas que a gente usa, elas se desgastam. Então, se você perceber que a sua está muito desgastada, troque ela, né? Para os acabamentos da sua restauração ficar bonito. Realizar uma boa escultura em resina. Se você. É a mesma coisa, gente, uma coisa complementar a outra. Lá no laboratório, a gente falava, quando vocês foram fazer as cavidades, a gente falava não faz uma cavidade muito grande, porque se a sua cavidade ficar muito grande, você vai ter muito prejuízo na hora de restaurar. E aí, quando a pessoa ia restaurar, não coloca só a bola de resina no dente, faz cúspide por cúspide, né? Bem incremento por incremento, porque senão o acabamento vai dar trabalho. Uma coisa leva a outra, gente. Então, quando eu faço os passos tudo bem direitinho, a minha restauração, eu não tenho trabalho e ela fica bonita. E aí, eu tenho que reproduzir nesse acabamento algumas questões, né? A morfologia do dente, né? A área de translucidez, como por exemplo nas restaurações anteriores, as incisais dos dentes elas são translúcidas, então eu tenho, se o meu dente no final não ficar translúcido, vou desgastar até ficar translúcido. Halo radiopaco, lóbulos de desenvolvimento. Normalmente, em restauração anterior, a gente risca, a gente marca com lápis ou então com grafite os lóbulos de desenvolvimento e eu vou desgastando até eles aparecerem, né? Textura superficial, se é uma macrotextura, se é uma microtextura, anatomia, né? As dimensões, as proporções, né? Do meu dente. Aí, vamos lá, passo a passo. Muita gente estava errando isso no laboratório, tá bom? Prestem atenção. Qual é, se eu tiver uma restauração muito grosseira, se tiver muito rugoso, Anderson, como é que eu sei se está rugoso? Como é que eu sei se está grosseiro?
vai com a sonda exploradora e desliza pela restauração. Se você encontrar dificuldade dela deslizar facilmente, é porque está muito poroso. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou com broca. Broca tira o grosso da restauração. Se a sua restauração está muito porosa, está alta, a anatomia não está legal, só com borracha e disco você não vai fazer nada ali, entendeu? Então, a broca, ela tira o grosso. A gente pode usar ponta broca diamantada fina, né? Só que tem que ter cuidado, porque elas se desgastam muito. Então, a gente usa quando tá bem feio o negócio mesmo, quando tá bem grosseiro. E as multilaminadas, que, gente, olha, as multilaminadas, elas vão ser o amor da vida de vocês na clínica, porque elas resolvem muita coisa, é igual mágica. A restauração lá tá lá horrida, a gente passa a multilaminada e ela fica muito bonita, né? É muito bonita não, né? Na medida do possível, na verdade. Mas fica muito boa. Aí, ó, a gente tem que ver, né? Se o acabamento vai ser, tem que ser muito, né? Se você viu lá que tá muito grosseiro, vai com a diamantada, né? Essas pontinhas de lápis fina, né? Mas tem que ter cuidado, porque elas cortam muito, principalmente em resina. Mas prefiram ir com multilaminada. Não, tipo assim, não, a técnica é para usar as duas, mas vão com a multilaminada que dá certo. É um pouquinho mais demorado? É, mas dá certo, né? Então, o primeiro passo para tirar o grosso é broca. Não é borracha, não é disco de feltro, é broca, certo? Segundo passo, nós vamos com os discos de granulações decrescentes. Por que, que é decrescente? Porque a quantidade, a força de desgaste dele vai aumentando de acordo com a cor. Esses discos mais clarinhos, o branco, o rosa, bebê, aí aqui ele fica mais rosa, depois ele fica vinho vermelho. Quanto mais escuro o disco for, mais forte é o corte dele. Vocês entenderam? Então, o branco, ele é tipo desgaste bem pouco. Já o vermelho, o desgaste dele é muito alto. E aí, esses rosas são intermediários, né? Usa-se na caneta de baixa rotação. Esses discos, eles são mais usados em restauração anterior, certo? Dá para usar em posterior? Dá em classe 5, né? Mas em oclusal elas não funcionam muito bem, entendeu? Então, em oclusal, a gente tira o grosso com multilaminada mesmo, né? Os discos, eles são usados para tirar o grosso de, de restauração anterior, né? Às vezes, as multilaminadas que a gente usa em anterior, são essas mais fininhas, a gente tira uma porção ok ali da resina, mas nem é tanto assim não. Os discos, eles adiantam muita coisa em restauração anterior. Em posterior, elas não dá muito certo. Não, porque elas não adaptam muito bem, entendeu? Então, em oclusal de posterior, elas são um pouco baixas. Ah, Anderson, eu consegui fazer. Se você conseguiu, ok, é porque o seu ponto de visualização estava muito bom, o seu disco talvez era apropriado para aquilo, mas normalmente elas são mais para anteriores. Aí a gente vai com as borrachas. Gente, borracha não faz milagre. A gente queria que elas fizessem, a gente queria muito, porque elas são muito boas de usar. Mas as borrachas, elas também são de abrasividade decrescente. A mais escura desgasta mais e a mais clara desgasta menos. Então a gente começa com a mais escura para a mais clara. Aqui também, entendeu? Se for muito grosseira, a gente começa para o mais escuro, para o mais claro. Ah, Anderson, a minha restauração anterior, ela tá com alguns excessos, mas não é muito grosseiro. Então, começa com a intermediária, entendeu? Porque se você começar com uma muito grosseira, você pode tirar demais. Aí as borrachas, né, elas vão ali dar uma lisura para a resina, né, para ficar mais bonito. E aí, a cereja do bolo, entendeu? O disco de feltro. Que esses discos, eles vão dar brilho. Alguns podem desgastar, né? Às vezes, gente, esse disco de feltro,
Se ele for colocado, se você pisar muito, eles desgastam até mais do que as borrachas. Então tem que ter muito cuidado. Ele é uma coisa bem sutil, entendeu? Então, o disco de feltro vai ser o último passo da nossa restauração, porque a gente quer brilho com ele, a gente não quer desgastar mais nada. Nesse ponto, a gente não quer desgastar mais nada, a gente só quer dar brilho, né? E aí a gente pode usar uma parte de polimento para isso, porque ela vai melhorar ali a abrasividade do disco e dar mais brilho para a restauração. Alguém tem alguma dúvida de acabamento polimento e restauração de dente posterior? Se não, então a gente encerra por aqui. Quer falar mais alguma coisa, Ivna? Pode falar. Aí, gente, a gente vai perguntar para os professores, né, se a gente pode disponibilizar para vocês. E aí a gente manda o slide, tá bom? Então é isso, gente. A gente encerra por aqui. Obrigada aí pela presença de vocês, certo? Pela participação. Até mais.